Boa tarde. Já foi boa tarde? Desce. Bom dia, boa tarde. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, que trata de temas fundamentais relacionados à Seguridade Social. Eu parabenizo a Anfib pela organização do evento, a própria Câmara dos Deputados pela cessão do espaço, que é fundamental para o estabelecimento desse diálogo relacionado à Seguridade Social. Parabenizo aí os meus antecessores, meus palestrantes, professor Adriano Bramante, professor Wagner Balera, e é uma honra estar aqui com vocês, doutor Décio, pelo convite, e nós vamos aqui abordar um assunto que muito nos instiga. Nós temos aí percebido uma preocupação, que é o aumento da importância da assistência social. Quer dizer, no cenário que nós estamos vivendo, de crise econômica, de desemprego, que já chega a 12,4 milhões de pessoas em situação de desemprego, a assistência social tem se tornado cada vez mais importante. Isso é uma conquista da Constituição Federal de 88, importante ter essa rede de proteção social, que é uma das políticas, é um dos microcosmos da Seguridade Social, mas isso gera uma outra preocupação, que é o crescimento da extrema pobreza. Esse ano nós tivemos um crescimento de 11% na extrema pobreza no Brasil, e mais pessoas necessitam do Bolsa Família, necessitam de benefícios assistenciais. Então, esse crescimento da assistência, da importância da assistência social, seja de desembolso de valores, seja até a questão dos venezuelanos, né, a proteção social que é conferida pela assistência social, nos gera também uma preocupação do caminho que nós estamos trilhando. Então, aqui, rapidamente, nós vamos falar, a assistência social, ela surgiu em 1601, no cenário internacional, por força da Poor Law, né? A partir daquele momento, o Estado passou a assumir uma obrigação de amparar as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, antes dessa lei, que foi introduzida na Inglaterra, as pessoas que estavam em situação de indigência, em situação de miserabilidade, elas não tinham qualquer amparo, a não ser por força de caridade, por força de alguns fundos mutualistas. Então, a partir desse momento, esse marco é importante, que introduz a obrigação do Estado amparar essas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. No Brasil, também nós tínhamos a beneficência privada e a caridade, e veja como nós estivemos atrasados na criação de um programa estatal de assistência social que efetivamente amparasse essas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Isso só sobreveio com a Constituição Federal, que introduziu o benefício assistencial, os benefícios e serviços assistenciais como direitos subjetivos do cidadão. Isso é importante ressaltar. Muitas vezes isso é conspurcado por algumas normas e até portarias, instruções normativas, que tentam desconsiderar os preceitos legais e os preceitos constitucionais, especialmente o artigo 203 da Constituição Federal, por conta até dessa preocupação em limitar os gastos fiscais. Quer dizer, você está aumento da pobreza, aumento da informalidade, aumento da diminuição da contribuição previdenciária, tudo isso vai cair aonde, professor Décio? Na assistência social, né, cujo objetivo é a garantia do mínimo existencial, que é a garantia da dignidade da pessoa humana. Mas a gente sabe que, obviamente, a assistência social, ela não consegue cumprir esse desiderato. Não vai ser um benefício de Bolsa Família de R$ 183, por exemplo, que vai garantir a dignidade das famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade social.
Então, a gente percebe com muita preocupação esse crescimento da importância do número de beneficiários da assistência social e, por outro lado, a recusa dos poderes públicos, dos gestores, na concessão desses benefícios que essas pessoas fazem jus. Veja, já foi dito aqui, eu rapidamente vou reiterar, a Constituição Federal de 88, ela introduziu a saúde também como um direito subjetivo, universal e gratuito a todo cidadão. Então, dos programas de seguridade social que são financiados pelas fontes de custeio lá estipuladas no artigo 195 da Constituição Federal, e não somente uma das contribuições, as chamadas contribuições sociais, né? Muitos não gostam desse nome, mas é o que está previsto na doutrina também. Então, veja, a Previdência, ela, dos 3 programas de seguridade social, ele é o mais restritivo, que ele exige contributividade, e aí tem a velha discussão, né, professor Adriano, com relação à questão dos segurados especiais, que são os segurados obrigatórios, recebem benefícios previdenciários, que são aqueles previstos lá no artigo 39, e precisam comprovar o exercício da atividade remunerada. Não que eles não sejam obrigados a contribuir. Se eles venderem a produção rural deles, eles têm que recolher uma contribuição previdenciária de 2,1% sobre a receita bruta. Mas isso não vai ser considerado uma exigência para que ele tenha acesso a esses benefícios do trabalhador rural, que é auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio-acidente, aposentadoria por idade aos 55 e 60 anos de idade. Isso é arcado pela Previdência Social e não pela assistência social. 1,7? A contribuição baixou, exatamente, era o 2,1, passou agora do 1,7, por força de uma medida provisória, que foi convertida em lei, que criou aquele refinanciamento, etc. Então, veja que nós temos um problema sério, que a Previdência, ela arca com esses benefícios, e há muitos que defendem que esse benefício não seja arcado pela Previdência Social, e sim pela assistência social. É uma polêmica, né, que envolve esse assunto, não vou entrar nesse ponto. A assistência social aqui, ela tem um caráter a assistência social, ela é gratuita, ela não tem caráter, portanto, contributivo, ao contrário da Previdência. Então, eu vou ter acesso aos benefícios, como o BPC, o benefício de prestação continuada, ao Bolsa Família, e diversos outros programas assistenciais, se eu completar os requisitos de elegibilidade para aqueles benefícios. Eu não preciso comprovar contribuição, eu preciso comprovar necessidade de ter acesso, ou seja, uma situação de vulnerabilidade social. E aí nós temos uma controvérsia interessante que envolve a lei do Bolsa Família, que no seu artigo 6º, parágrafo único, estabelece que os benefícios de Bolsa Família estarão compatibilizados às dotações orçamentárias definidas pelo Poder Executivo. Então, veja bem, você tem uma lista de espera em muitos municípios. Se você for, por exemplo, pesquisar no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, você vai perceber que existem pessoas que são elegíveis ao benefício Bolsa Família e não o recebem, porque não foi destinado essa cota para o município. E o argumento é esse artigo 6º, parágrafo único, para que os que queiram, né, estudar, é previsto na Lei 10.830 de 2004. Então, veja que nós temos no Brasil pessoas que estão em situação de extrema pobreza, são aquelas pessoas que têm renda familiar de R$ 89,00 per capita e não recebem proteção assistencial nenhuma, por conta da inexistência da dotação orçamentária para ter acesso a esses benefícios. E aí eu questiono, professor Décio, esse artigo, ele é constitucional? Será que aquelas pessoas que preenchem os requisitos aos benefícios, no caso do Bolsa Família, nós tivemos um crescimento bem expressivo esse ano, elas não podem requerer judicialmente esses benefícios, aí no caso em face
da União em face do município, do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. Quer dizer, é uma polêmica que se emerge e cada vez mais existem advogados que já estão atentos a essa questão, ou seja, a judicialização de benefícios de Bolsa Família, né? Embora sejam valores mais módicos, é um direito a ser perseguido para esses cidadãos, e sobre a constitucionalidade desse artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 10.860. Bem, 10.830, desculpa. Nós temos aqui o artigo 194, que estabelece que a assistência, ela deixa de ter o seu caráter subsidiário, como era antes, e passa a ter, passa a ser uma política pública de seguridade social. Então, antes ele tinha um caráter subsidiário, antes da Constituição de 88, um caráter complementar, e com a Constituição de 88, ela passa a ser, efetivamente, um dos pés desse tripé da Seguridade Social. Então, isso foi um avanço exponencial. Princípios rápidos que são aplicáveis à Seguridade Social, mas que, a meu ver, têm uma relevância muito grande para a assistência social, que é o princípio da solidariedade, né? Não há dúvida que são políticas de transferência de renda das pessoas que têm condição, poder aquisitivo, para aquelas pessoas que não estão em condição, estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou apenas social. O princípio da dignidade da pessoa humana, então o escopo é que esse cidadão tenha ao menos uma segurança alimentar, que ele possa ter o mínimo existencial para sobreviver, independentemente de qualquer idade. Por isso que o Bolsa Família ele vai abranger pessoas que estão em situação de extrema pobreza, mesmo que tenham idades inferiores a 65 anos, mesmo que não sejam deficientes, ou seja, a mera situação de vulnerabilidade social ou econômica já lhe garante o direito a uma proteção assistencial, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. A diversidade da base de financiamento, e nós não temos uma contribuição específica para financiar assistência social, nós temos uma pluralidade de fontes de custeio, previsto no artigo 195, e podem ser criadas outras contribuições, desde que seja por lei complementar, para financiar essas políticas de seguridade social, dentre as quais se insere a assistência social. Nós temos o princípio da seletividade, que é exatamente o princípio que permite o legislador estabelecer critérios para o pagamento desses benefícios, já que eles têm natureza alimentar e são benefícios de natureza pecuniária, consequentemente. Então, existem requisitos para o gozo desse benefício, o que eu não concordo apenas que esses requisitos, uma vez a pessoa preenchida esses requisitos, o pagamento do benefício esteja condicionado a uma dotação orçamentária, no que diz respeito ao Bolsa Família. Então, eu entendo que, nesse ponto, a princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade, vai se sobrepor ao princípio da reserva do possível, que já está contemplada na própria legislação, que estabeleceu os requisitos para o gozo daquele benefício. Não há estabelecer essa discricionariedade da administração pública, isso não acontece no BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, apenas no Bolsa Família, e isso agride, a meu ver, o princípio da dignidade da pessoa humana, essa discricionariedade do Poder Executivo Federal, de estabelecer quais municípios serão contemplados com os benefícios do Bolsa Família. Nós temos uma descentralização, que foi criada pela legislação a posteriori, que foi modificada a Lei 8742 de 93, que é o SUAS, que através dos centros de referência de assistência social, o município exerce um importante papel nesses programas assistenciais, ao contrário da Previdência Social, que continua a gestão centralizada no âmbito do INSS. Nós temos também uma gestão democrática, isso é importante, no Conselho Nacional de Assistência Social, conselhos municipais de assistência social, conselhos estaduais de assistência social, inclusive o CRAS, o Conselho Nacional de Assistência Social,
editou recentemente uma resolução, que é a Resolução 20, agora em setembro de 2018, externando, e veja que o Conselho é um órgão do governo, ele tem composição paritária, mas é um órgão governamental, revelando a preocupação da diminuição da dotação orçamentária para o ano de 2019, na lei orçamentária anual, que o governo cortou em 50% o que foi aprovado a título de dotação orçamentária para o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social. Então, veja que é preocupante, aumenta-se a demanda e está se diminuindo a previsão de recursos fiscais para a manutenção do Sistema Único de Assistência Social. Como gerir, a professora Adriane falou muito bem da gestão, como fiscalizar pessoas que estão recebendo indevidamente, se você destina menos recursos para a operacionalização humana, técnica, enfim, com todos os recursos, através dessa previsão orçamentária. A Resolução 20, ela foi expedida e pede uma reconsideração ao relator da lei orçamentária anual, para que retome o valor que foi aprovado no âmbito do Conselho Nacional de Assistência Social. Temos a irredutibilidade dos valores dos benefícios, os benefícios não podem ser reduzidos pelo caráter alimentar que eles possuem, os destinatários são aqueles previstos no artigo 203. Bem, aqui eu também já vamos trabalhar alguns desafios que nós temos que pensar. Primeiro, já falamos que o objetivo da assistência social é garantir o mínimo existencial, e me parece, na última fala do professor Wagner, né, que no futuro até nós teremos, pelo menos essa interpretação que eu dei, e isso me preocupa, que no final de alguns anos nós teremos apenas assistência social, né, e isso é algo que me gera muita preocupação, porque a assistência social, ela tem uma proteção que não garante a plenitude da dignidade do ser humano, né? A gente vai ver aqui que ela tem diversas deficiências, diversas limitações. Eu sou pelo fortalecimento da Previdência Social, embora acho importantíssimas políticas de assistência social, né? Mas nós não podemos ficar à mercê somente delas. Não podemos ficar, uma sociedade, principalmente a nossa, com um grau de informalidade muito grande, né? Nós temos aqui uma estatística que foi divulgada pelo IPEA, revelando que o Brasil está numa situação caótica de informalidade. Pessoas trabalhando como empregados, nós temos 10 milhões de brasileiros, 4 milhões de empregados domésticos sem carteira assinada, nós temos 2 milhões e 400 mil servidores públicos que as prefeituras não formalizam a relação de trabalho, e nós temos 18 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade e não contribuem para a Previdência Social, ou seja, 40 milhões de pessoas que estão trabalhando, que estão exercendo uma atividade remunerada, ou elas vão ingressar com ação na justiça, né, professor Décio? Esses 10 milhões, ou esses 4 milhões como empregados domésticos, comprovar que trabalharam e a Previdência vai ter que arcar com esse custo, aplicando a decadência do prazo de 5 anos. Se trabalhou 30 anos ou 35, vai ter que reconhecer os 35 anos, independentemente do recolhimento da contribuição previdenciária. E agora nós temos também o prestador de serviço, que presta serviço a uma PJ, que a partir de abril de 2003, com a Lei 10.666, também o INSS tem que reconhecer o tempo, independentemente do recolhimento da contribuição previdenciária, porque é obrigação da empresa fazer o recolhimento dessa contribuição previdenciária. Então, isso gera essas pessoas, vamos dizer, esses 14 milhões aqui, e mais uma grande quantidade desses 18 milhões, poderão ir para a Justiça e aplicar a presunção do recolhimento da contribuição previdenciária, e o INSS vai ter que arcar com esses benefícios sem ter a devida fonte de custeio, por um problema de sonegação, por um problema de fiscalização, um problema de precarização das relações de trabalho, que foi
robustecida pela reforma trabalhista, a criação do contrato intermitente, do empregado intermitente, enfim, um incentivo a essa informalidade, como a pejotização. A terceirização também é outro problema que impacta no aumento de números de acidentes de trabalho, né, professora? A gente sabe que os acidentes de trabalho afetam de uma forma muito mais contundente os terceirizados. Tudo isso impacta ou na judicialização, para que essas pessoas consigam benefício, ou na via administrativa, porque basta também ter uma justificação administrativa, ou isso vai impactar onde? Na assistência social. Então, é um problema muito grave que nós estamos vivendo, 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade, que poderiam estar em qualquer dos programas de inclusão previdenciária, muitos desses que estão na informalidade, como o MEI, o microempreendedor individual, poderiam recolher aquela alíquota de 5%, no caso do MEI, ou aquela alíquota de 5% para aquele que o dono de casa ou da dona de casa, que tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, e temos o plano simplificado de previdência social, que permite o recolhimento da alíquota de 11%, né? E aí não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem a contagem recíproca do tempo de contribuição. Veja, é importante também que não adianta nós investirmos em políticas de assistência social sem conjugarmos outras políticas para que esses cidadãos que estão beneficiários da assistência social, eles consigam ser, talvez, contribuintes da Previdência Social. Muitos clientes me procuram: doutor Roberto, eu posso recolher como segurado facultativo, mesmo sendo beneficiário do LOAS, do BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social? Sim, pode. O próprio INSS aceita. Então, muitas pessoas recebem o BPC, que é o benefício de um salário mínimo, sem 13º, e elas recolhem a contribuição previdenciária, né? Então, veja que é uma informação pouco difundida. Um benefício financia outro. Então, a pessoa ela consegue, um dia, ser beneficiária da Previdência Social através da assistência social, né? Temos também outras questões importantes, que é a questão da educação. Inclusive, uma das condicionalidades para o pagamento do Bolsa Família é a comprovação da frequência escolar, de 85% até 16 anos, até 14 anos, e de 14 a 16, 75%. Mas não adianta comprovar a frequência escolar uma escola pública de péssima qualidade, que não vai garantir a esse indivíduo o efetivo ingresso no mercado de trabalho. Então, acaba sendo uma lei que tem uma beleza e uma nobreza no seu escopo, nessa condicionalidade, mas essa proteção, ela não se efetiva, quer dizer, não consegue fazer com que esse indivíduo saia da assistência social, porque a educação não é uma educação de qualidade. Então, enquanto nós não tivermos educação de qualidade, educação pública de qualidade, gratuita, principalmente do ensino médio e fundamental, nós teremos graves problemas, maior quantidade de benefícios assistenciais, e esse ciclo vicioso não vai se extinguir. Essas pessoas vão continuar beneficiárias da assistência social. Então, é importante que o governo fomente programas mais efetivos de educação, para que essas pessoas que são hoje beneficiárias da assistência social, elas se tornem, no futuro, contribuintes da Previdência Social. Veja aqui, rapidamente, falar sobre assistência social, gente. O valor dos benefícios, em geral, são muito baixos. Nós temos benefícios aqui de Bolsa Família, que variam entre benefícios, a média é R$ 178. Essa é a média dos benefícios da assistência social, né? Desculpa, R$ 187,32. Isso para quem tem filhos, etc. O valor muito baixo, bem abaixo do salário mínimo. E muita gente vive só com isso, R$ 187. Nós temos também, no caso, a necessidade de cadastros em bancos governamentais. Isso é positivo, CAD único, que o prazo agora, para todas as pessoas que recebem o BPC, é 31 de dezembro de 2018.
sob pena dessas pessoas terem seus benefícios cancelados. Então, essa inserção do beneficiário que recebe o BPC é muito importante para que se verifique se ele realmente mantém a condição de vulnerabilidade social. Nós temos uma questão de não há geração da pensão por morte, no caso do BPC, que é um valor de um salário mínimo pago pelo INSS e financiado pela União com recursos das contribuições sociais. Então, veja, o grau de proteção, ele é bem mais tímido do que uma proteção previdenciária. Então, aquele indivíduo que recebe um BPC, um benefício de prestação continuada, ele não vai gerar direito, não recebe 13º. Tem uma das únicas coisas positivas que eu acho é não poder contrair empréstimos consignados, né? Porque são benefícios temporários. Então, esses benefícios, uma vez que desaparecem os requisitos autorizadores ao seu pagamento, há a extinção do pagamento do benefício. Então, não tem o caráter de vitaliciedade, né? Como uma aposentadoria por idade, por exemplo, né? Que gera, além da aposentadoria, pode gerar pensão por morte. E também temos serviços, amparo, e vamos aqui correr para conseguir concluir o nosso objetivo. Quer dizer, nós temos um desafio muito grande. É o trabalho que já foi dito aqui, da educação previdenciária. Nós não podemos implodir as contas públicas com políticas de assistência social, por mais importante que elas sejam. E isso está acontecendo. Isso é um caminho que está se delineando. Ou você vai restringir a concessão desses benefícios por regras, como, por exemplo, eu estava conversando recentemente com o professor Paulo Bacelar, que é um grande servidor público do INSS, advogado. Ele disse: Roberto, estamos numa dificuldade enorme agora com o INSS digital, porque as pessoas que requerem o BPC, quando nós queremos apresentar uma carta de exigências, nós não conseguimos localizar essas pessoas, elas não têm e-mail, elas não têm telefone, muitas vezes, cai na caixa postal, e o benefício é indeferido pelo não cumprimento das exigências. Então, esse sistema do INSS digital, ele teve vários pontos positivos, mas ele gerou essa desumanização. Então, hoje, a pessoa vai até uma agência da Previdência Social, seus documentos são digitalizados, mas o servidor, quando analisa, ele não consegue entrar em contato, não consegue marcar uma perícia, quando é o caso do deficiente, né? Então, é um problema grave, está havendo muitos indeferimentos por conta do INSS digital, e isso leva o quê? Uma judicialização também dessas questões, né? E uma outra preocupação, então nós temos que trabalhar, primeiro, na melhoria dessa gestão. Isso é muito sério, porque esses benefícios indeferidos, eles vão gerar recursos administrativos, novos pedidos, e a pessoa vai perder aqueles atrasados, eventualmente, né? Aqui temos a importância do governo divulgar programas de inclusão previdenciária, como o MEI, o facultativo de baixa renda, o pagamento do benefício, mesmo que você está em gozo do benefício de prestação continuada, você pode recolher como segurado facultativo, e a redução da idade mínima para o deficiente. Isso aqui foi muito positivo, porque antes o deficiente ele tinha preocupação, eu não vou trabalhar, senão eu vou perder o benefício de prestação continuada. Então, hoje nós temos uma lei complementar, que é a Lei Complementar 142, que garante uma aposentadoria mais precoce ao deficiente, e essa proteção é uma proteção previdenciária. Por exemplo, mulher deficiente grave, aposenta com 20 anos de contribuição, se for deficiência moderada, 24, se for deficiência leve, 28. E no caso da aposentadoria por idade, 60 anos de idade de contribuição homem e 55 anos de idade mulher, bastando comprovar 15 anos na condição de deficiente. Então, tudo isso, nós temos uma legislação espetacular do ponto de vista previdenciário, para que esses 40 milhões de brasileiros sejam incluídos no sistema de previdência social e passem a ter uma proteção mais efetiva
do que a proteção que é disponibilizada pela assistência social. E com isso nós teremos o quê, meus caros colegas, caros amigos, caras amigas? Um aumento da arrecadação, um aumento exponencial da arrecadação, quer dizer, a diminuição das apropriações indébitas, que são vultosas no Brasil. A CPI da Previdência comprovou, e quem são um dos maiores, muitas vezes, apropriadores de contribuição previdenciária, são prefeituras, são órgãos municipais, que deveriam ser os primeiros a cumprir com a obrigação de repassar a contribuição previdenciária, que foi descontada da remuneração do trabalhador. Então, esse cenário é um cenário que nos preocupa. E, para finalizar, aqui, como eu disse, a Lei 8742, que é a lei orgânica da assistência social, porém, essa legislação tem sido frequentemente judicializada pelo critério de 1/4 do salário mínimo per capita. Nós já temos várias decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, entendendo que esse critério pode ser relativizado. Existe uma ação civil pública, que se o segurado comprovar que tem despesas médicas, essas despesas médicas podem ser deduzidas da renda per capita. Então, veja que essa questão da assistência social, ela tem gerado uma judicialização também muito significativa. Hoje o governo paga 4.500.000 benefícios previdenciários a título de BPC, né? Bem, aqui tem vários pontos que já me deram aqui, aqui nós temos só para onde as pessoas devem procurar. Decisões judiciais, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que o BPC é devido aos estrangeiros que estão aqui no Brasil, né? Então, veja a amplitude que se dá a esse entendimento. Um estrangeiro, ou seja, que não é, obviamente, não é brasileiro nato ou naturalizado, ele também, judicialmente, pode requerer o benefício de prestação continuada. E, se vocês lerem a fundamentação do Supremo, foi todo baseado no princípio da dignidade da pessoa humana e sem exigência do princípio da reciprocidade. Então, qualquer pessoa que se encontre, um venezuelano, por exemplo, que se encontre na condição de deficiente, ou um idoso acima de 65 anos, ele tem direito ao benefício de prestação continuada e ele pode requerer judicialmente. Então, é uma situação que é positiva do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, mas isso impõe uma outra questão, a questão orçamentária, a questão fiscal. Como financiar isso, não somente para os brasileiros, mas para qualquer estrangeiro que vem aqui no Brasil, né? Então, é importante que nós tenhamos uma reflexão sobre todas essas questões afetas à assistência social. E aí, a nossa última questão: o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, segundo o Gini. E nós estamos solapando, querendo solapar, não somente a Previdência, mas a assistência social. Lembra, professor Décio, que a PEC originária, que foi encaminhada, a PEC 287, previa que o BPC só seria devido a partir das pessoas que tivessem 67 anos de idade, e essa idade iria sendo aumentada automaticamente de acordo com a expectativa de sobrevida do brasileiro. Lembra que foi previsto que o BPC seria desvinculado do salário mínimo, o benefício de prestação continuada, mudando o artigo 203, parágrafo inciso 5º da Constituição Federal. Então, existe todo um movimento legiferante também para que assistência social ela seja sucateada, e a Previdência Social também. E aí nós teremos o quê? Nós não teremos assistência, não ampararemos as pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque é um caminho que tem se delineado. A gente tem visto aí uma diminuição das dotações orçamentárias para o Bolsa Família. O BPC, nós estamos encontrando diversas dificuldades para a concessão desses benefícios, até por uma questão de problema de governança, de operacionalização, que é o INSS digital. E aí também temos esse problema de falta de educação financeira e falta de educação previdenciária da sociedade brasileira. Então, a nossa preocupação aqui do Instituto de Estudos Previdenciários é essa: nós precisamos urgentemente trabalhar a inclusão previdenciária de todos os brasileiros,
Precisamos urgentemente fortalecer a assistência social, mas fazendo cumprir as condicionantes, as condicionalidades, para que essas pessoas um dia saiam dessa condição de beneficiário de assistência social, que é uma proteção precária, e efetivamente se inclua num sistema público de repartição simples, que é o nosso regime geral de previdência social. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a participação do Dr. Roberto com essa excelente palestra e